Como usar o misoprostol para um aborto com pílulas nas primeiras 13 semanas de gravidez? Todos os dias, mulheres em todo o mundo fazem abortos seguros usando misoprostol. Quando as instruções de uso são seguidas corretamente, 84 a 93% dos casos resultarão em um aborto bem-sucedido. Mas lembre-se, estas informações são úteis para um aborto com pílulas em gestações com até 13 semanas ou menos, contadas a partir do primeiro dia da última menstruação. Antes de começar, siga essas recomendações. Verifique o número de semanas de gestação para ter certeza de que está com menos de 13 semanas. Tente programar o aborto para quando não tiver outras atividades e puder descansar. Embora complicações sejam raras, é importante ter alguém com quem possa contar e ter um plano de ação em caso de qualquer emergência. Pratique o autocuidado, como se manter hidratada, se alimentar, tomar uma xícara de chá, usar uma compressa morna ou tomar um banho quente para aliviar as cólicas e ter à mão analgésicos como o ibuprofeno. Faça tudo o que puder para te deixar o mais confortável, igual ao seu período menstrual. Condições médicas que são contraindicações. Abortos com medicamentos feitos antes de 13 semanas de gestação são muito seguros para grande parte das pessoas. Mas, se você tiver certas condições de saúde, o uso de pílulas abortivas pode não ser recomendado. O misoprostol não é recomendado se você estiver usando anticoagulantes como heparina e varfarina, tiver alergia ao misoprostol ou prostaglandinas, tiver um diagnóstico de gravidez ectópica. Esse tipo de gestação requer um tratamento específico e você deve procurar atenção médica. Se você tem um DIU, ainda é possível usar as pílulas abortivas, mas requer alguns cuidados, pois as cólicas tendem a ser mais intensas e engravidar usando um DIU aumenta o risco de ser uma gravidez ectópica. Portanto, sempre que possível, é recomendado retirar o DIU antes de usar as pílulas abortivas. Comprimidos e dosagem. Serão necessários 12 comprimidos de misoprostol de 200 microgramas cada. Se for difícil obter 12 comprimidos, é possível optar por seguir com apenas 8 comprimidos de misoprostol, mas a eficácia será reduzida, especialmente se a pessoa estiver entre 9 e 13 semanas de gravidez. 200 microgramas é a dosagem mais comum do misoprostol, mas se os comprimidos que você conseguir tiverem diferentes dosagens em microgramas, você terá que recalcular qual a quantidade de comprimidos necessária para obter então a dose de medicação correta. O procedimento. Passo 1. Analgésicos. Tome 800 mg de ibuprofeno ou outra medicação alternativa para a dor. Este passo não é obrigatório, mas é altamente recomendável, pois o ibuprofeno reduz a intensidade das cólicas e ajuda a controlar os possíveis efeitos colaterais do misoprostol. Se você tem alergia ao ibuprofeno, pode tomar outros medicamentos como acetaminofeno ou paracetamol, 1 grama ou 1000 mg. Se tiver medicação para náusea, você também pode usar nesse mesmo momento. Espere 30 minutos. Passo 2. Misoprostol. O misoprostol é utilizado de forma diferente de outros medicamentos. Este vídeo irá mostrar como usá-lo pela via sublingual, ou seja, colocando debaixo da língua. Se você quiser aprender sobre outras formas de usar o misoprostol, entre em contato com nossa equipe de aconselhamento para mais instruções. Colocar 4 comprimidos de misoprostol de 200 microgramas cada embaixo da língua. Os comprimidos devem permanecer aí por 30 minutos, para que possam ser absorvidos pelo corpo. Você pode engolir sua saliva nesse período, mas não coma ou beba nada durante esses 30 minutos. Após 30 minutos, você pode tomar um pouco de água e engolir o que restou dos comprimidos. Se você vomitar antes desses 30 minutos, ou enquanto estiver com as 4 pílulas de misoprostol debaixo da língua, é provável que as pílulas não funcionem. Isso significa que será necessário repetir o passo 2 com uma nova dose de 4 comprimidos de misoprostol. Esperar 3 horas. Passo 3. Segunda dose de misoprostol. Repetir o passo 2 e colocar mais 4 comprimidos de misoprostol de 200 microgramas cada um debaixo da língua por 30 minutos. Após 30 minutos,
Você pode tomar um pouco de água e engolir o que restou dos comprimidos. Esperar 3 horas. Passo 4. Terceira dose de misoprostol. Repetir o passo 3 e colocar mais 4 comprimidos de misoprostol de 200 microgramas cada um debaixo da língua por 30 minutos. Após 30 minutos, você pode tomar um pouco de água e engolir o que restou dos comprimidos. O sangramento e as cólicas geralmente começam a aparecer depois de 4 a 6 horas, mas podem começar inclusive logo 30 minutos após ter tomado o misoprostol, ou mesmo demorar até 24 horas para iniciar. Se você não apresentar nenhum sangramento ou cólicas dentro dessas 24 horas após ter iniciado as doses de misoprostol, entre em contato conosco. É sempre possível e seguro repetir o procedimento novamente, se necessário. Sintomas esperados. Você vai saber que o processo de aborto iniciou quando começar a apresentar cólicas e sangramento abundante, que seja semelhante ou mais intenso que a quantidade da sua menstruação regular, acompanhado de expulsão de coágulos de sangue e de tecidos, que podem ter diferentes tamanhos, dependendo de quantas semanas a gestação apresenta, e da mesma cor e cheiro que sua menstruação normal. A duração desse sangramento e a intensidade das cólicas variam de pessoa para pessoa. Você pode seguir tomando medicação para dor durante todo o processo de aborto. Não use doses de analgésico maiores que as recomendadas por dia. E não use aspirina, pois ela pode aumentar o risco de uma hemorragia. Você pode também usar uma bolsa de água quente na barriga ou tomar bebidas quentes, como chá, para ajudar a aliviar as cólicas. Efeitos colaterais das pílulas de aborto. O uso do misoprostol pode causar diarreia, náusea, vômitos, tontura, dor de estômago, dor de cabeça, febre e calafrios. Esses efeitos colaterais são comuns pelo uso da medicação e também são temporários, devem desaparecer após 24 horas ou menos. Sinais de alerta. Quando buscar ajuda? É importante prestar atenção no seu corpo e como você se sente durante todo o processo. Embora não sejam comuns, existem alguns sinais de alerta que requerem uma atenção médica imediata. Se você encher 2 ou mais absorventes em 1 hora ou menos, e se isso durar 2 horas consecutivas ou mais. Se você tiver febre de 38 graus Celsius, 100,4 graus Fahrenheit, que inicia nas 24 horas após o uso da última dose de misoprostol e que não diminui após tomar ibuprofeno. Sempre confirme com um termômetro. Se você sentir dor intensa que não melhora após tomar medicamentos para dor, como o ibuprofeno. Se você sentir muito mal ou se a cor ou cheiro do seu sangramento estiverem muito diferentes do que é na sua menstruação. O sangramento pode ter um cheiro que normalmente não é agradável e pode ser marrom, mais escuro ou sangue vermelho vivo. Mas se o fluxo for de qualquer outra cor ou se tiver cheiro fétido, podem ser sinais de uma infecção. Se você tiver vermelhidão, coceira ou se suas mãos, pescoço e rosto estiverem inchados, é provável que esteja tendo uma reação alérgica à medicação. Neste caso, você pode usar um antialérgico. Mas se você apresentar dificuldades para respirar, então a reação alérgica é muito mais grave e você precisará de cuidados médicos imediatamente. Lembre-se, se for necessário buscar ajuda médica, você não precisa dizer que usou pílulas abortivas para induzir um aborto, já que as pílulas não são detectáveis se forem usadas debaixo da língua. Cuidados após aborto. O processo de um aborto com pílulas leva cerca de 15 dias para ser completado. É normal apresentar sangramento por vários dias após tomar as pílulas, mas é esperado que os sintomas diminuirão com o tempo. Não há problema se o sangramento parar e voltar, ou se seguir até sua próxima menstruação, que geralmente retorna em cerca de 4 a 6 semanas após o procedimento. Não é obrigatório fazer uma ultrassonografia após um aborto. Se você quiser confirmar se o aborto foi bem sucedido, será necessário esperar 2 semanas para fazer um ultrassom e de 4 a 5 semanas para fazer um exame de sangue ou teste de urina, para garantir que os resultados sejam precisos e confiáveis. Fazer um exame antes desses períodos pode mostrar um resultado falso positivo. Nas semanas seguintes ao aborto, tome as seguintes precauções.
Usar absorventes é recomendado para monitorar o sangramento, principalmente nos primeiros dias após o aborto, mas você pode mudar para absorventes internos, tampões ou copo menstrual assim que se sentir mais confortável. Você pode voltar às suas atividades normais, exercícios, trabalho, etc., assim que se sentir pronta para isso. É completamente normal sentir uma variedade de emoções após um aborto. Você pode sentir alívio, calma e felicidade, ou pode sentir tristeza, luto ou uma mistura de sentimentos diferentes. Algumas pessoas passam a se sentir melhor logo imediatamente, enquanto outras podem precisar de mais tempo. Se você estiver tendo dificuldades, conversar com alguém em quem confia pode ser um grande apoio e conforto. Não há evidências sobre o tempo recomendado que você deve esperar para voltar a ter relações sexuais após usar as pílulas abortivas. Você pode ter relações sexuais quando se sentir pronta. O mais importante é ouvir seu próprio corpo e os seus desejos. Seu ciclo menstrual pode retornar aproximadamente em 4 a 6 semanas. Sua fertilidade pode, inclusive, retornar muito rapidamente, o que significa que você pode engravidar se tiver relações sexuais sem proteção logo após o aborto, em um período curto de até 2 semanas. Se você deseja evitar uma nova gravidez indesejada, é recomendável iniciar um método contraceptivo de sua escolha logo após o procedimento. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com nossas conselheiras pelo e-mail info@safetochoose.org ou pelo chat em safetochoose.org/pt. Você também pode nos encontrar nas redes sociais, @gravidezindesejada_S2C ou @safetochoosept. Nós estamos aqui para te apoiar.